Bom, se você sintonizou o nosso programa apenas agora, nós estamos aqui com a doutora Carla Mello, Carla Mello, né? Isso mesmo, Carla Mello, que é PhD em endocrinologia, e vai falar sobre diabetes. E eu tenho uma pequena matéria, doutora, eu vou entrar essa matéria e a gente volta a conversar, tá bom? Ok. Então, gente, vamos à nossa matéria, vamos lá. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, 400 milhões de pessoas sofrem da doença no mundo todo. Para boa parte desse enorme contingente, no entanto, assim como seus familiares, o diabetes ainda é um mal envolto em mitos, verdades e meia-verdade. Para esclarecer esse assunto, convidamos a doutora Carla Mello, PhD em endocrinologia, com grande conhecimento do assunto. Olá, meu nome é Legalvos, Dr. Legalvos. Vou conversar com você sobre uma doença importante que vem atingindo cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo e que compromete muito a qualidade de vida das pessoas. O diabetes mellitus, também conhecido apenas como diabetes. Com certeza você já ouviu falar dessa doença, não é mesmo? Pois é, só aqui no Brasil 15 milhões de pessoas têm diabetes. Esse é um problema de saúde sério e que, se não for adequadamente tratado, pode trazer muitos problemas. Existem dois tipos principais de diabetes. O diabetes tipo 1, que geralmente aparece na infância ou adolescência. Esse tipo é menos comum. E existe também o diabetes tipo 2, que representa 90% dos casos e que está associado ao estilo de vida das pessoas, além de predisposição genética. Eu quero apresentar a vocês o Galvão. Tudo bem, Galvão? Legal. O Galvão tem diabetes tipo 2. No caso dele, a alimentação incorreta, a obesidade, a falta de atividade física e outros fatores fizeram com que a doença aparecesse. A mãe dele também é diabética, não é, Galvão? Pois é, quem tem casos de diabetes na família também tem mais chances de desenvolver diabetes. Bom, estamos aqui de volta e começo a conversar então com a doutora Carla Mello e o Flório Dória, que vão estar falando sobre esse assunto e particularmente vai falar de um aplicativo que eles desenvolveram que integra a internet e o celular. Inclusive, a doutora Carla é coordenadora da petição Insulinas Melhores para Crianças e Adolescentes, né, doutora? Isso mesmo. Doutora, então a gente podia começar falando, o diabetes até nós demos uma breve, assim, conceito do diabetes. Agora, mas me parece que já é uma epidemia, né? É uma epidemia mundial, né? E aqui no Brasil, então isso é uma verdade no mundo inteiro. Mas no Brasil, com o aumento do peso da nossa população, com a longevidade, porque o diabetes do tipo 2, ele também está associado com o envelhecimento. Então, esses são dois fatores que impulsionam e o número faz realmente crescer. Temos em torno de 15 milhões de pessoas com diabetes em nosso país, mas apenas 2/3 provavelmente têm o diagnóstico ainda. Não sabe que tem? Não sabem que tem a doença. Ainda não fizeram o diagnóstico. Por que não sabem, doutor? Bom, na verdade, algumas pessoas, o diabetes é um diagnóstico que assusta as pessoas, né? Eu costumo dizer que se você desconfia que tem diabetes, corra e faça o seu diagnóstico, porque diabetes é algo que a gente pode tratar. Mas não tem sintomas? Tem sintomas. Tem? Muitas vezes as pessoas tentam não enxergar os sintomas que já estão presentes. Então, o próprio excesso de peso já deve chamar a atenção, né, da pessoa para ir fazer um exame de sangue. Então, pessoas que estão com excesso de peso, que são sedentárias, que têm familiares com diagnóstico do diabetes, são pessoas que têm fatores de risco para ter esse diagnóstico. Se ele tem sintomas do tipo urinar muito, levantar à noite para urinar, ter muita sede, né, feridas que não cicatrizam, muitas vezes um simples embaçamento visual, junto com aqueles fatores de risco que eu comentei, a pessoa tem que desconfiar que pode ter esse diagnóstico e tratar adequadamente para não sofrer consequências do mau controle do diabetes. O pré-diabético, ele já tem... qual é a posição do pré-diabético? Ele não tem sintoma, ele só tem o histórico familiar, a bem da verdade. Ele tem um histórico familiar, mas ele tem também uma outra, além dessa questão, o pré-diabetes hoje, ele é uma situação que ainda não é o diabetes,
mas que pode vir a ser. Temos como intervir? Temos. Se essa pessoa, que é um pré-diabético, passar a fazer exercícios com frequência, se alimentar de forma adequada, tiver cuidado principalmente com o seu peso corporal, ele pode impedir essa evolução do pré-diabetes para o diabetes. Então, de novo, também é uma situação que é interessante a gente conhecer para poder reverter essa possibilidade de migrar para esse diagnóstico. Existe essa possibilidade? Existe. Existe porque no exame de sangue feito no laboratório, ele vai ter valores que não são normais de glicemia, mas também ainda não são valores que fazem o diagnóstico do diabetes. Então, ele está no meio do caminho. Vai depender exclusivamente dele? Sim. Voltar para a normalidade ou passar a normalidade do ponto de vista de glicemia, né? Claro. Ou fazer o diagnóstico do diabetes vai depender de mudanças no estilo de vida. Agora, se ele optar para tomar um remedinho, assim... Já tem indicação de usar. Já, né? tem indicação. Tem indicação de mas usar. não é suficiente o medicamento. Você sabe que o mais efetivo é a mudança no estilo de vida. Chega a ser mais efetivo do que o próprio medicamento. Então, se a pessoa passar a fazer exercícios regularmente, no mínimo 150 minutos. A recomendação são 150 minutos semanais de exercício. Então, se a pessoa tem essa atitude, além de fazer um prato adequado, e essas ações façam com que ele reduza o peso, ele pode reverter essa questão. E isso é mais eficiente, essas mudanças de estilo de vida, do que o próprio medicamento. Agora, o pré-diabético ou já o diabético, ele tem que eliminar definitivamente o açúcar? O açúcar, todos os alimentos, na verdade, contêm açúcar, né? Só que alguns alimentos, as frutas, né, o próprio açúcar branco e tudo que leva açúcar branco no preparo, eles têm um tipo de açúcar que chega muito rápido na circulação na forma de glicose. Sim. Os outros alimentos, como o arroz, o feijão, as que farinhas... tudo se transforma em açúcar. Tudo se transforma em açúcar. Eu brinco muito e eu falo assim, bom, o que é que não se transforma em açúcar? A água e as folhas, que se transforma muito pouco. Você come muitas folhas para você ter uma quantidade muito pequena de glicose chegando na circulação. Isso é diferente do arroz, do pão, de tudo que é feito com farinha, né? De maneira geral. Tudo Mas tem é açúcar. diferente o açúcar de um alimento do que o açúcar branco, vamos chamar. Isso. A diferença é essa, é a velocidade com que você ingere esse alimento e ele vai chegar na circulação na forma de glicose. Quando a gente come fruta, qualquer fruta, ou mesmo algum alimento preparado com açúcar branco, a rapidez com que ele chega na circulação sanguínea, na forma de glicose, é muito rápida. E aí? Isso eu estou falando de 15 a 20 minutos. Então, isso dá um aumento muito rápido na glicemia. O indivíduo vai ter que secretar a sua insulina para esses níveis voltarem para essa glicemia voltar para os níveis normais. Quando a gente ingere alimentos como o arroz, o feijão, ou o que é preparado com farinhas, legumes também, esses já surgem na circulação como glicose numa curva mais lenta, uma subida mais lenta. Então, o indivíduo tem uma condição melhor de preparar a sua resposta em termos de secreção de insulina. E com isso, não tem aquele aumento tão rápido de açúcar no sangue. Mas, de qualquer forma, você tem que cuidar e não exagerar nem nos alimentos que têm uma absorção rápida, uma transformação rápida, nem naqueles que vão virar açúcar também. Só vai demorar mais um pouco. Então, o ideal seria eliminar o açúcar branco e nem a fruta. Então, a fruta também seria uma vilã, seria isso? Então, fruta em excesso. Como qualquer alimento em excesso. Existe um tabu, né? Existe algo que sempre foi dito em relação às pessoas para controlar o seu diabetes. O açúcar da fruta não faz mal. Não, o açúcar de uma fruta não faz mal. Agora de uma dúzia? 6 laranjas, 3 bananas. Daí a quantidade de açúcar que vai chegar no sangue realmente é muito alta. Então, coma de uma em uma. Coma de uma em uma e em horários. Porque a fruta ela pode ser colocada no intervalo entre as refeições principais. Sim. Né? Ela não precisa depois de um prato de arroz e feijão, você ainda vai mais e come a fruta. Não, põe a fruta entre as refeições, que dessa forma você está distribuindo melhor a entrada de açúcar no sangue. Não está acumulando tudo no horário. E hoje é um vício também você tomar adoçante, né? Sim. E aí, ele influi na diabetes ou não? É melhor o adoçante do que o açúcar branco? Sem dúvida, né? O adoçante, ele tem o poder de adoçar muito maior, mas ele não tem calorias associadas e ele não vira açúcar no sangue. Não vira? Não. Então, na verdade,
O aconselhamento é que as pessoas que tenham diabetes usem adoçante, não usem o açúcar branco no seu dia a dia. Mas me parece que tem um tipo de adoçante que tem tipo que faz bem e os outros fazem mal, é isso? Ou são muito parecidos com o açúcar branco, por exemplo. Aí que mora o perigo. É aí que está o ponto. Não, se classifica tudo como adoçante, mas os adoçantes vindos a partir do açúcar das frutas, que a gente chama de frutose, esse é um açúcar calórico. Ele faz elevar rapidamente o açúcar no sangue. Então, você está usando algo que dizem que é um adoçante, mas que, na verdade, tem um valor calórico e vai gerar o aparecimento de glicose no sangue. O ciclamato, a sacarina, aspartame, que são os nossos velhos conhecidos, né? Aliás, realmente é um velho conhecido, porque no próximo ano eu vou completar 40 anos de diabetes. Então, estou ali com os ciclamatos, sacarinas e aspartames. Você melhor do que ninguém sabe do que você está falando, obviamente, né? Depois de ter estudado, né, também. Além da vida ensinada. Mas a vida do diabético é uma vida normal. Normal, absolutamente normal. Trabalho bem, o Floro pode depois até falar do meu dia a dia, que é um dia extremamente ativo. Eu faço várias atividades associadas à Sociedade Brasileira de Diabetes, ao Glico Online, o nosso aplicativo, Hospital das Clínicas, consultório e normal. E firme e forte. Firme e forte. Poxa vida. E eu gostaria que o Floro falasse um pouquinho, você é diretor da Quasar. O que significa isso, Quasar Telemedicina? A Quasar Telemedicina foi uma empresa que nós criamos em 2004 para automatizar o tratamento do diabetes, baseado na experiência da Carla, como médica e como paciente. O tratamento evoluiu e se tornou necessário que as pessoas contem os carboidratos e as gorduras dos alimentos que ingerem, para a partir daí, então, calcularem suas doses de insulina, quando eles tomam insulina. E isso é uma manobra um tanto quanto complicada para a nossa população, de estar fazendo contas, fazendo regras de 3, essas relações entre a insulina e os carboidratos, e a insulina e a glicemia do paciente, ela é variável de acordo com o horário do dia. Então, as pessoas são forçadas a fazer contas com fatores diferentes ao longo do dia e várias vezes durante o dia. Então, isso cria um peso muito grande para o paciente que precisa calcular suas doses de insulina. A partir dessa dificuldade é que nós criamos um sistema que funciona em telefones smartphone do tipo Android, onde tem uma tabela com alimentos e medidas caseiras, e os pacientes informam primeiro o resultado do glicosímetro, de quanto está a glicemia dele nesse momento. É o que nós estamos mostrando ali, né? Exato. Essa é uma tela do sistema. Essa é uma tela do sistema. Na verdade, você informa a quantidade de... Aliás, você informa o resultado da sua glicemia do glicosímetro, para fazer a correção, se for o caso. E você informa os alimentos que você vai consumir nesse momento, como 2 colheres de feijão, 1 colher de arroz, 1 copo de suco de laranja. E assim aí ele vai dar... O sistema vai calcular quanto tem de carboidrato nesses alimentos que você está informando. E a partir desse valor de carboidrato, ele faz uma relação com a sua necessidade de insulina para aquele momento e lhe dá uma dose exata para que você tome a insulina para cobrir a sua refeição e manter a sua glicemia nos níveis adequados recomendados pelo seu médico. E todo mundo tem acesso, Fórum? O sistema está disponível na loja do Google, tá? Na Play Store. Ele é vendido, inclusive agora nós estamos com uma promoção com 50% de abatimento do preço. E é acessível ao público? O valor é acessível ao público. Nós estamos hoje em torno de R$27 a R$28 por ano. Baratíssimo. Pelo uso de graça, do sistema. Quase, né? Praticamente de graça. A gente não fala que é de graça porque quando as pessoas pagam, elas têm um pouco mais de responsabilidade consigo mesmo e se comprometem em usar e em... acessível a todo mundo, Sim, sem dúvida. Sim. Agora, para o pré-diabético também serve essa tabela? Sim. As pessoas que são pré-diabéticas, elas ainda não precisam tomar insulina, mas elas precisam controlar a sua alimentação. Saber quanto elas ingerem de carboidrato. Quanto elas estão ingerindo. E o sistema ainda lhe dá a hipótese de que você faça uma programação alimentar e você vai seguir essa programação alimentar ao longo do dia. Então, o sistema sempre vai lhe informar se você está comendo a quantidade correta de gorduras,
proteínas, carboidratos, fibras, sódio, etc. Calorias. E né, calorias que é também, que é o mais importante. E compara isso com o que estava previsto para você comer. Digamos, no almoço eu posso comer 400 calorias. Então eu vou pondo ali uma concha de feijão, um bife sem gordura, 2 colheres de arroz. E eu vou vendo a soma das calorias e crescendo à medida que eu vou incluindo alimentos no meu prato. E aí eu me regulo para comer apenas aquilo que eu tinha previsto para fazer. Super importante, né? Super... Além disso... Então é só colocar na internet Glic Online? Gliconline.com.br é o nosso site. Você já entra. E se você procurar no Google, na Play Store, vai encontrar o sistema Glic Online também, onde você vai comprar e baixar ele para ter no seu telefone celular. Puxa, que bacana, viu? Além disso, o sistema também lhe avisa os horários de tomada de medicamentos. Isso é importante. Opa! Por que isso é tão importante, né? Hoje nós temos um problema sério que é a adesão ao tratamento. Agora você imagina uma pessoa que toma medicamentos para a pressão, para o colesterol, para o diabetes. São vários medicamentos ao longo do dia e várias doses ao dia do mesmo medicamento. Então, é importante que o paciente seja lembrado para tomar o medicamento certo, na dose certa, na hora certa. Muito bom. Antes de passar as perguntas do nosso público, as consequências de quem não dá bola para o diabetes, doutor. Porque, você sabe, a gente sabe das coisas mais ou menos que todo mundo está falando, mas não temos assim muita consciência, até não passar pelo problema, de quais são as consequências físicas e emocionais, psicológicas, se nós temos diabetes e não cuidamos. Isso. As consequências, elas podem ser a curto prazo, né? Então, eu tenho diabetes só há 1 ano, mas eu não quero tomar minhas doses de insulina, não furo meu dedo, não dou muita bola. Eu posso ter uma consequência aguda, que é uma subida, uma hiperglicemia, como a gente chama, uma glicose muito alta no sangue, que pode me levar a um hospital, posso ir ter um estado de coma. Isso pode gerar realmente um quadro de cetoacidose diabética, que é grave, e isso é uma coisa aguda. Tomo a dose errada de insulina, mas aí eu tomei exageradamente a mais do que eu precisava para cobrir minha refeição. Eu posso ter o contrário, eu posso ter uma redução muito grande de glicose no sangue, o que nós chamamos de hipoglicemia. Que também é grave. Isso pode ser um quadro grave, né? Você pode perder a consciência, chegar a ter uma convulsão. Então pode vir a ser um quadro grave. Agora, as consequências que normalmente as pessoas associam ao diabetes são as consequências ao longo prazo, né? Que é principalmente as amputações, né? A doença renal, que pode levar à insuficiência renal, necessidade de tratamento de diálise, perda de visão pela retinopatia diabética, como nós chamamos, né? As amputações, os infartos agudos de miocárdio, o acidente vascular cerebral, que também é conhecido como trombose ou derrame. Quer dizer, são quadros que, com o mau controle do diabetes por muito tempo, o paciente pode vir a desenvolver. Mas eu lhe diria que o principal motivo para tratar bem o diabetes não é por medo das complicações, mas é para ter uma qualidade de vida boa hoje. Para você viver sua vida plenamente hoje. Sem dúvida. Muito bom. Bom, eu vou passar aqui umas perguntinhas que o nosso público, se você não ligou, pode ligar ainda, 23794736, é só ligar, a Lívia está ao telefone e recebe as suas ligações. Olívia Souza, de São Bernardo. Diabetes pode desenvolver outras doenças? O que nós podemos ter são doenças associadas ao diabetes. No caso do diabetes do tipo 2, que é o mais frequente, né, nós vimos na introdução que 90% das pessoas com diabetes têm o tipo 2. Né? Que doenças se associam mais ao diabetes? A pressão alta, o colesterol alto no sangue. Então, essas são doenças que mais comumente, o aumento do ácido úrico, que pode resultar em gota. Né? Tudo isso por conta do diabetes? Associado ao diabetes. Não é que o diabetes causa essas doenças, mas sim. É que numa pessoa com excesso de peso, todas essas doenças são mais frequentes. Então, veja, Beth, o centro da história está a adequação do peso corporal. Tentar deixar o seu peso certo para a sua altura. Já como não vai dar para você crescer, você precisa perder peso para não ter essas doenças todas associadas. No caso do diabetes do tipo 1, pode se associar mais frequentemente doenças que nós chamamos de autoimune. Que doenças são essas? Hipotireoidismo, que é super frequente, principalmente em mulheres. Os diabéticos tipo 1 têm uma chance maior de ter
a mesma agressão autoimune, quer dizer, ele desenvolve anticorpos que vão lá e agridem a própria tireoide dele. Né? Então, é muito mais frequente em quem tem uma outra doença autoimune, que é o diabetes do tipo 1. Tá bom. A Vivian Ribeiro, de São Caetano, ela diz o seguinte: meus pais são diabéticos. Tenho predisposição em ter e procuro práticas de esportes e sempre, vamos ver, e sempre de olho no que como. Ela está certa? Está certíssima. Eu costumo dizer que contra genes não há argumentos. Ah, é, né? Essa herança você recebe, quer queira, quer não Ou quer queira. não, né? Então, lute contra. Mantenha o seu peso corporal adequado, com exercício e com alimentação saudável. Então, ela está no caminho Está no certo. caminho certíssimo. A Sônia Franchini, de São Bernardo. É verdade que quem tem diabetes sempre deverá estar de dieta? É verdade. Por quê? Porque diabetes é uma doença crônica, como nós dizemos, então ela não tem cura. Né? Um outro conceito estabelecido nesses 40 anos de diabetes, mais nos tantos de médica, eu tenho hoje certeza absoluta que a gente morre pelo que a gente faz de rotina, não pelo que a gente faz de exceção. Né? Então, óbvio que as pessoas tentem manter, o que é o ideal? Tentem manter uma alimentação saudável, prática de exercício, sua rotina tem que ser saudável. Mas no dia que você quiser sair um pouquinho das regras, você pode, como qualquer pessoa pode. Né? Então, escolha um dia, se programe para isso, viva saudavelmente e tenha momentos de exceção. Não viva como se todos os dias fosse exceção na sua vida. Exatamente. Antônio Oliveira, ligou de Diadema. Posso viver bem com diabetes e ter uma vida comum? Foi o que você acabou de responder. Completamente comum, uma vida ótima e normal. Né? Eu vivo assim há 40 anos. A Leonor Campos, São Caetano. Como saber se sou pré-diabética? Normalmente a gente sabe, esse diagnóstico é feito com um exame laboratorial. Muitas vezes nós vamos à população para fazer rastreamento de diabetes, mas esse rastreamento que é feito com aqueles aparelhinhos, furando a ponta de dedo, ele serve, como eu falei, para rastrear, não para diagnosticar. Né? Então, o diagnóstico do diabetes, do pré-diabetes, ele é feito com dosagem de glicose, de glicemia, você dosa a sua glicemia após 8 horas de jejum, dependendo do valor. Eu vou até passar esse valor que eu acho que é interessante que as pessoas saibam, né? Se a sua glicemia, após 8 horas em jejum, ela esteja entre 70 a 99, isso está absolutamente normal. Entre 99 e 125, 100 e 125, você está nesse intervalo. Você tem uma glicemia de jejum alterada, mas não fecha o diagnóstico de diabetes, que são glicemias após 8 horas de jejum maior ou igual a 126. Tem que ficar de olho, esperto. Tem que ficar de olho. Tem que ficar esperto. Além disso, a gente também pode fazer o diagnóstico do pré-diabetes, no que as pessoas conhecem mais como curva glicêmica, que é o teste oral de tolerância à glicose. Você vai ao laboratório, colhe o sangue em jejum, toma uma sobrecarga de glicose, 2 horas depois você verifica a sua glicemia, de novo tirando o sangue. Se esse valor estiver entre 140 e 200, 2 horas depois que você ingere essa sobrecarga de glicose, você é considerado também um pré-diabético. Você tem intolerância à glicose, que é um pré-diabético. Então, veja, você tem tanto a glicemia de jejum, como você tem o valor 2 horas após a ingestão de glicose, que vão lhe definir como tendo uma situação metabólica normal, tendo um pré-diabetes ou sendo um diabético. E para encerrar, a Luísa, de São Bernardo, diz o seguinte: como adquirir o aplicativo Sou Diabética Tipo 2? Floro? Luísa, você vai entrar pelo navegador do seu celular, na loja do Google, tá? No Google Play Store. E na loja você vai procurar o software chamado Glic Online, um aplicativo. Glic Online. Uma vez que você encontrou o Glic Online, você compra ele diretamente da loja do Google. E aí você vai entrar com alguns dados, vai fazer algumas setups de prescrição e já pode usar. Inclusive, se você tiver seu médico, você pode convidá-lo para usar o Glic Online com você, para que ele possa lhe acompanhar os seus dados e eventualmente alterar a sua prescrição quando for necessário. O sistema está custando hoje em torno de R$ 28 por ano, se não me engano. Ah, gente, é barato demais.
Quer dizer, praticamente quase de graça, vamos falar. É uma quantia simbólica que nós cobramos para cobrar da responsabilidade do paciente. Não é? Eu acho preciso que você tenha o sistema e que você use. Claro, então, se você pagou por ele, é justo que você use. Claro, certíssimo. Nossa, oi? Qual dos dois pode dar o contato? Nós temos um contato para informações via e-mail, a gente prefere, porque a empresa é pequena e não tem condição de atendimento a muita gente. Por e-mail isso é mais rápido. O e-mail sac@gliconline.com.br ou por telefone no 11 3539 0590. Mas é preferível que você entre em contato conosco via e-mail. Ótimo, muito bom. Muito obrigada, viu, Floro, pela sua participação aqui, dando todas as coordenadas. E a doutora, assim, só tenho que agradecer, viu, doutora? Eu que agradeço. Foi muito bom ter vocês aqui, esclarecendo, né? Porque hoje se fala tanto, todo mundo diabético, mas muita gente, pelas perguntas, a gente vê que ainda falta informação. Falta, infelizmente. Ninguém sabe tão bem assim como prevenir, o que fazer. Como tratar, exatamente. Eu lhe diria, Beth, que a educação em diabetes, aprender a conviver com diabetes, saber como se alimentar, saber como se conduzir no dia a dia, esse é o primeiro passo para um tratamento que dê um bom resultado. É isso mesmo. Educação em diabetes. Muito bom. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Pela oportunidade. Bom, gente, os contatos estiveram ali no seu vídeo, mas só para eu repetir pelo menos o telefone, que é 011 3539 0590. Ou, tá certo, né? Tá certo. Ou você entrando na internet, GLIC, com G, não é clique, é GLIC, G-L-I-C, online, e você já entra diretamente no aplicativo, tá certinho? Tá bom. Gente, nós vamos chamar nosso intervalo, eu volto rapidinho, doutor Alceu Girardi, psiquiatra, e vai falar sobre um assunto que também todos nós estamos sujeitos, se é que já não estamos, né? Eu acredito que a maior parte da população já está viciada em internet. Tudo isso para você daqui a pouco. Até já.